capítulo 23, sobre os juramentos lícitos e os votos. Então a gente está no contexto de culto, né? A gente falou um pouquinho de culto na semana passada, falou um pouquinho sobre o contexto da igreja, da religião, do dia do Senhor. Então, nesse contexto de culto, também está inserido um pouco do pensamento acerca dos juramentos e dos votos. Essa temática ela tem sido deixada de lado, de escanteio. Muitas pessoas nem mesmo abordam ela, né? Mas é um tema que deve ser pensado, trabalhado e meditado, porque a palavra de Deus fala muito sobre juramentos e fala muito sobre os votos também, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, é importante nós sabermos o lugar adequado dos juramentos e dos votos, tá bom? Vamos lá então, vou ler aqui, depois eu explico, tá? O juramento lícito é uma parte do culto religioso no qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e juízo, solenemente chama a Deus por testemunha do que assevera, para julgá-lo de acordo com a verdade ou falsidade disso. Então aqui, primeiramente, a gente tem uma definição do que é um juramento, tá certo? Então o que é um juramento lícito? Então, na verdade, ele é uma parte do culto religioso, tá certo? Ou ela é uma parte da expressão até cultica a Deus, na qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e juízo, solenemente chama a Deus por testemunho do que assevera, para julgá-lo de acordo com a verdade ou falsidade disso. Ou seja, o juramento é a pessoa clamando a uma autoridade, no caso, clamando a autoridade divina, para que seja por testemunho do que ela está falando é verdade, podendo Deus julgar, então, se ela estiver mentindo. Então, isso era nos tempos em que a palavra dita tinha um peso, em que as pessoas prezavam um pouco mais pela sua palavra e pela sua firmeza de palavra e de acordos, né? Então, elas clamavam por Deus para testificar e para endossar ainda mais que a sua palavra está sendo verdadeira, que a sua palavra está sendo dita com fidelidade. Onde a gente encontra isso nas Escrituras? Se a gente abrir lá, Êxodo, vamos ver alguns textos aqui, vocês vão perceber que a própria palavra, ela traz a ideia, e pelo menos no Antigo Testamento isso é bem nítido, inquestionável a existência e a legitimidade dos votos, e no Novo Testamento a gente vai entender o contexto e aplicação disso. Se você olhar no Êxodo, por exemplo, Êxodo 20, versículo 7, né, que está lá os 10 mandamentos, então está escrito o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Então, esse tomar o nome do Senhor também implica, tá certo? Também implica juramento. Também implica colocar Deus como testemunho do que você está falando. E nota que jurar é colocar Deus como testemunho. Então, os contextos em que você invoca Deus como testemunha sua do que você está trabalhando, então isso é contexto de juramento, tá bom? Deuteronômio 10, 20. Vamos ver o que está escrito lá em Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo teu nome, pelo seu nome jurarás. Então isso aqui é mais claro ainda, que aqui em Deuteronômio é mais claro ainda a legitimidade do juramento, porque ele está falando, pelo seu nome jurarás, pelo nome de Deus você vai jurar, você vai se comprometer, você pode pegar Deus como testemunha da sua veracidade para a sua palavra ser ainda mais estabelecida, tá certo? E Deus, portanto, vai, como diz aqui, julgar diante da veracidade ou da falsidade do que as pessoas estão dizendo. É claro que na nossa época pós-moderna de incredulidade, em que
a Deus, as coisas espirituais, sobrenaturais, são colocadas de lado e banidas, é claro que também a função dos juramentos na sociedade, ela também se deságua muito, certo? E também pela pecaminosidade, porque até mesmo muitos cristãos e religiosos, jurando falsamente, banalizaram completamente esse tipo de instrumento. Tá certo? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Juramentos, eles são colocados, eles acontecem nas escrituras, eles são, né, orientados pelas escrituras. No Antigo Testamento é bem claro que até o próprio Senhor está falando que você pode e deve jurar pelo nome dele. E ele vai julgar também, de acordo com o seu, né, julgar você, exercer juízo de acordo com o seu juramento, se você falhar ou não, tá certo? E tem um texto também, no Novo Testamento, 2 Coríntios, eu vou abrir rapidamente aqui, que aí a gente tem no Novo Testamento o contexto de um juramento também. Então não é só no Antigo Testamento. Então 2 Coríntios 1, 23 está escrito o seguinte. Isso aqui é um contexto do apóstolo Paulo, né? Enviando a carta a 2 Coríntios, e ele fala o seguinte, 2 Coríntios 1, 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Porquanto pela fé já estáis firmados. Mas o ponto aqui é que Paulo, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, faz um juramento. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha. Se você quiser parafrasear isso, eu, por minha vida, juro por Deus que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Então ele está falando, eu não tornei a Corinto para vos poupar, para afirmar, para consolidar ainda mais essa afirmação de que é verdade, ele jura por Deus. Então aqui está um ponto interessante, que já começa a levantar, né, algumas coisas para nós no Novo Testamento também. Porque normalmente a gente tem uma ideia de que isso não vale, isso foi banido e não é uma prática do Novo Testamento e os votos e juramentos estariam todos então equivocados. Então não é tão radical assim. Esse pensamento mais radical, esse pensamento era dos anabatistas e dos quakers, também tinha um pensamento parecido. Os anabatistas porque eles se isolavam completamente da vida civil. Então eles são chamados a ala mais radical da reforma e eles pregavam a separação abrupta e total com as questões do Estado, com as questões civis. Para eles era só questão espiritual, religiosa e igreja. Não poderia ter contato. De certa forma, o pensamento deles até influenciou os batistas em alguns pontos positivos. Por exemplo, essa recusa deles por votos e juramentos, por causa da banalização e etc., de certa forma, e também votos no sentido civil, não é isso? Quando você vai diante de um júri, você vai diante de uma autoridade, que elas exigem o juramento de ser leal e prestar a verdade, etc. Então eles, por essa questão de não se envolver com o mundo civil, vamos dizer assim, eles influenciaram os batistas no seguinte sentido: de fato, há muita corrupção na questão dos votos e dos juramentos. Então, na prática, a gente precisa olhar como eles e ser esperto e cuidadoso para não banalizar. Mas na teologia, nós precisamos ser fiéis à palavra e manter a existência e manter e tentar purificar esse instrumento ao invés de simplesmente jogar ele fora. Então esse é o ponto aqui. Então, ao invés de simplesmente jogar tudo isso fora, a gente pode trabalhar e pode fazer o que a Bíblia ordena, fazer de modo correto e ordeiro. Tá certo? Também os anabatistas influenciaram o pensamento batista com essa recusa de se misturar ao Estado no seguinte sentido: a separação entre igreja e Estado. Então os batistas entenderam bem.
apesar de nós não nos apartarmos totalmente, porque a gente vive no mundo, a gente está comendo, bebendo, a gente vai no mercado, a gente tem obrigações políticas e civis também. Mas eles pegaram dos anabatistas a questão que é importante, a igreja também não virar Estado, o Estado não virar igreja, não haver uma mistura. Aí isso é equivocado. Cada um tem seu papel e eles têm, vamos dizer assim, uma colaboração mútua em alguns aspectos. Mas o Estado não pode mandar na igreja e a igreja não deve ter pretensão e querer mandar no governo civil. Então isso foi bom também que os batistas pegaram, refinaram e purificaram isso. Pois bem, mas voltando aqui, então a gente precisa entender a questão dos juramentos e dos votos e purificar esse instrumento e não simplesmente jogar fora. Porque a gente vê que no Novo Testamento, aqui só foi um texto, a gente vai ver mais outros textos, mas o próprio apóstolo Paulo faz juramento. O próprio Cristo está num contexto em que ele faz um juramento. O próprio Deus faz um juramento, a gente vai ver isso tudo. Então o juramento em si não é errado. O errado é, e a crítica de Cristo no Novo Testamento foi justamente a práticas equivocadas, certo? Práticas equivocadas desses juramentos e desses votos. Vamos avançar aqui então. E tem dois aqui. É somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar, e este deve ser usado com todo santo temor e reverência, tá certo? Pois jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa é pecado e abominável. Aqui que a gente vai entrar num ponto aqui interessante. No entanto, como em matéria de peso e momento, para a confirmação da verdade e término de toda contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento, bem como sobre o Antigo, como um juramento lícito sendo exigido pela autoridade legal, em tais casos deve ser feito. Certo? Então vamos lá por partes. A questão aqui vai abordar bem a parte da santidade de Deus, a santidade, melhor dizendo, do juramento, a santidade desse instrumento. É somente pelo nome de Deus, você não vai jurar por outras coisas. Por quê? Porque o seu juramento vai evocar uma coisa maior ou a maior possível para te atestar da verdade. Então, o ser maior que existe é Deus. Tá certo? Você vai sempre jurar por uma coisa maior que você. Então, se você vai fazer um juramento por seres, por criaturas, de certa forma está evocando uma idolatria. Você quer que outros seres ou instituições estejam ocupando o lugar de Deus, aquele que sonda os corações, porque um juramento, não é isso? É alguém que vai testar sobre a sua palavra e sobre as suas intenções e etc., com o poder de julgar, inclusive julgar e punir. Então esse é o lugar de Deus. Então você jura somente pelo nome de Deus, tá certo? E este deve ser usado com santo temor e reverência. Então o ponto aqui, nesse primeiro aspecto, é com santo temor e reverência. Juramento, não usarás o nome do teu Deus em vão. Então, juramento também não é para ser feito por qualquer besteira, igual aquela molecada de escola antigamente, juro por isso, juro por aquilo. E ficava até um clima assim bem banal. Não é isso. O juramento é para ser evocado em momentos cruciais, solenes, importantes, com santo temor e reverência. Quando é muito importante você atestar que a sua palavra, o seu compromisso é fiel, verdadeiro, não é isso? E deve ser cumprido. Então, o primeiro aspecto aqui é a questão da santidade desse instrumento. Pois jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecado e abominável. Então, é isso que Jesus está criticando no Novo Testamento. Jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer
Outra coisa é pecado e abominável. Aí a gente entende passagens como Mateus 5:34. Vou ler rapidamente aqui, Mateus 5:34, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Tiago 5:12, ele só vai meio que repetir as palavras de Cristo. Se você olhar aqui, ó, ele vai falar praticamente a mesma coisa. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cair em juízo. Então, qual é o ponto aqui? O que Jesus está criticando? O voto em si não pode votar de modo algum? Não. Eu vou ler um comentário rapidamente aqui e depois a gente vai pensar um pouco melhor aqui. A gente vai primeiro ver a corrupção dessa questão dos juramentos e dos votos feita pelos fariseus, pelo judaísmo da época. E aí a gente vai entender aonde que Jesus está atacando aqui. Porque ele não está atacando o voto em si, ele está atacando a corrupção. Assim como os outros mandamentos, ele vem reedificando, reescrevendo, não mudando o mandamento, mas mudando a interpretação equivocada dos fariseus. Certo? Então, aqui também tem uma coisa bem parecida com essa. Então, eu vou ler rapidamente um comentário muito interessante. Está escrito, o autor, né, comenta o seguinte, William Hendricks, ele comenta o seguinte: em outras palavras, no pensamento dos escribas e fariseus e dos seus precursores, um juramento ao Senhor, olha só a malícia dos fariseus, escribas, do judaísmo. Um juramento ao Senhor deve ser cumprido. Porém, um juramento em relação ao qual o nome do Senhor não foi expressamente mencionado, possuía uma importância menor. Não era necessário ser tão consciencioso em cumpri-lo. E assim, cotidianamente, começavam a se multiplicar juramentos pelo céu, juramentos pela terra, por Jerusalém. Não é isso? Até pelo templo, pelo altar. A fim de causar uma boa impressão, uma pessoa poderia proferir um juramento desses, falando grandes coisas e fazendo grandes promessas. Se a afirmação que ele tinha feito fosse mentira, ou se nunca sequer teve a intenção de cumprir a promessa, isso não era tão ruim, desde que ele não tivesse jurado ao Senhor. Então, traduzindo, olha a malícia dos fariseus e do judaísmo, dos saduceus, daquele povo todo. A malícia deles. Se você jurar ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele jurarás. Se tu jurar ao Senhor, tu é obrigado, e isso é muito sério mesmo. Mas se você jurar por outra coisa, você pode relevar aí. Então, era meio que uma artimanha para eles usar de malícia, entendeu? Porque eles jurariam pelo céu, mas esse juramento eles poderiam quebrar, e se quebrasse não seria tão ruim assim. Então, eles juravam perante as pessoas, perante os acordos, juravam para dar um ar de fidelidade, mas às vezes com intenção já de quebrar, e como não foi a Deus, eles tinham a ideia de que isso não era pecado, não era tão ruim assim. Então nota, nesse sentido de malícia, de juramento desse jeito, corrompido e infiel, é que Jesus vem e fala, eu porém vos digo, de modo algum jureis. E aí, de modo algum jureis, a gente tem que saber o contexto. De modo algum jureis. Aí ele vem explicando. Nem pelo céu, entendeu? Porque não é por Deus, não estou jurando por Deus, eu estou jurando pelo céu. É esse contexto dos fariseus. Se eu jurar pelo céu, então, se eu quebrar não tem muito problema. Então era um subterfúgio para a malícia. Então, não jure nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, nem por ser a cidade do grande rei. Não jures por tua cabeça. Seja, porém,
A tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então ele está falando no seu dia a dia, no seu cotidiano. Essa parafernália que vocês inventaram aí para enganar os outros, isso está tudo errado. Então não jure. Não jure como? Não jureis dessa maneira. Nem pelo céu, nem pela terra. Ele não está falando não jure por Deus. Ele não está falando que não deve jurar e fazer juramentos honestos e sérios. Ele não está falando que isso é errado, que Deus se equivocou, porque ele instituiu no Antigo Testamento, mas agora é um equívoco que ele tem que mudar. Não. Ele está falando não jureis e não useis esse instrumento com essa banalização e com essa corrupção com a qual vocês estão fazendo e trabalhando. Jesus, portanto, nem sequer está se referindo a fazer um juramento lícito ou religioso em nome de Deus. Ele está falando de juramentos informais que usam eufemismo para o nome de Deus. Assim, Quakers e anabatistas, que se recusavam a fazer juramentos ou votos sem tribunal, com base nessa passagem, a retiraram completamente do seu contexto. Então, aí as pessoas, por exemplo, você vai diante de um júri, prometo dizer a verdade, nada mais uma verdade, e assim sucessivamente. Em nome de Deus. Aí eles se recusavam a prestar esses juramentos civis. Outra coisa, quando você vai casar, até hoje, o que se faz? É um juramento. Isso promete amar, cuidar, respeitar, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte os separe. Não é isso? Até hoje nos casamentos, se votos e juramentos não são permitidos, os cristãos não poderiam fazer esse tipo de juramento em casamentos. Ou esse tipo de juramento nos casamentos. Porque você está empenhando um juramento ali. Eu prometo, eu juro por Deus, me comprometo perante vocês, perante Deus, que eu, em relação a essa mulher, eu vou cumprir meus deveres para com ela. Entendeu? Então, aí a gente não teria a possibilidade de fazer isso em casamentos, em repartições públicas e diante de tribunais a gente não poderia jurar, seria tudo equivocado. Mas não é, o problema não é esse, como a gente está argumentando aqui. O problema é a deturpação, é isso, dos juramentos. Tá certo? Então aqui, ó. No entanto, como em matéria de peso e momento, para a confirmação da verdade e término de toda contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus, mesmo no Novo Testamento, tá bom? Ele é autorizado pela palavra de Deus. Aonde que tem mais texto no Novo Testamento? Isso aqui a gente já leu, que é do apóstolo Paulo, Hebreus 6:16. Vamos ver o que tem em Hebreus 6:16. Também tem outra passagem aqui no Novo Testamento, em que a gente vai, deixa eu ver aqui, Hebreus 6:16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Certo? Então, está dando um ar aqui de autorização para o Novo Testamento. Para o juramento, não é isso? No Novo Testamento. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Então, o próprio Deus prometeu por si mesmo, porque não tinha nada além ou superior a ele. Então, Deus fez um juramento para que sua palavra, diante dos herdeiros, ainda tivesse, né, o peso de coisas que provém do próprio Deus, que é imutável, e Deus não mente, então deu maior peso ainda à sua própria palavra. Então você vê Hebreus 6, é claro que isso é no passado, mas o próprio Deus fazendo juramento, então o juramento em si não é pecaminoso, né? Então o próprio Deus exerceu o juramento. Hebreus 6:16 diz que os homens estão jurando e é garantia para o fim da contenda, dando um ar de
possivelmente aqui, né, mostrando um ambiente de legalidade, sem muito problema. E a gente tem outros textos aqui. O exemplo de Cristo, Mateus, próprio Cristo. Vamos ver o que o Senhor Jesus exemplificou nesse texto aqui. Mateus 26, 62 até 64. Então, a própria posição de Cristo. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que esse texto significa? Jesus está então naquele tribunal, naquela inquisição lá, perante o sumo sacerdote, perante Anás e Caifás, naquela encenação toda. O sumo sacerdote fica perguntando a Jesus, você não responde nada, as pessoas estão te acusando, você não responde nada. E Jesus sempre em silêncio, sempre em silêncio. Você não responde nada, você não responde nada. E Jesus em silêncio. Aí tem um porém, meu amigo. Aí quando ele fala assim, eu te conjuro pelo Deus vivo. O que é eu te conjuro? Entre aspas, eu te coloco sobre um juramento. Não é isso? Sobre um juramento diante do Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, ele está falando assim, tu é capaz de jurar por Deus, empregando a tua palavra diante de Deus que tu és o Cristo? Aí quando ele fala isso, Jesus responde. Jesus estava em silêncio, mas diante de um desafio de se colocar em juramento diante de Deus. Entendeu? Nota que aqui agora o sumo sacerdote fala, eu te conjuro pelo Deus vivo, porque eles mesmos, eles juravam pelo céu, pelo templo, pelo altar. Eles eram entre aspas, né, maliciosos. Quando era eles para jurar, eles juravam pelas coisas aí, vamos dizer assim, menores. Mas quando eles agora querem que os outros jurem, aí eles colocam diante de Deus. Eu te conjuro pelo Deus vivo. Eu te ponho em juramento pelo Deus, diante do Deus vivo. Tu consegue dizer se tu és o Cristo ou não? Sob juramento? E aí, nesse sentido, Jesus consente com a proposta. Aí é aí que Jesus abre os lábios e fala. Ou seja, sob juramento, aí Jesus se expressa para dar ainda mais legitimidade à sua palavra e à sua voz. Então Jesus não viu problema no juramento aqui. Aí Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, tu dissestes. É claro que esse tu disseste a gente precisa olhar no contexto deles. No nosso contexto parece que Jesus está se esquivando, né? Você que está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Esse no nosso contexto. No contexto hebraico não era assim. No contexto hebraico, quando a pessoa fala assim, tu dissestes, significava mais ou menos assim, tu mesmo está confirmando isso. Por que tu quer que eu fale se tu mesmo está confirmando? Então Jesus, quando ele fala tu disseste, Jesus está falando, sim, eu sou mesmo e você mesmo está apoiando e falando e replicando isso. É esse o sentido. Então Jesus não está se esquivando. Quando ele fala tu disseste, é a mesma coisa que ele falar assim, eu sou mesmo. Então ele fala assim, sob o sumo sacerdote, sob juramento, diz diante de Deus como testemunha, diz se tu é o Cristo ou não. Jesus falou assim, eu sou. Em outros termos ele está falando, eu sou mesmo. Aí, a consequência aqui é que o sumo sacerdote rasgou suas vestes, disse que ele blasfemou, tá certo?
e diz que não precisa mais de testemunho, está no versículo 65. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, e que vos parece é réu de morte, e aí vão dando consequência aos seus planos de matar Jesus. Mas Jesus se interpõe em juramento aqui, no Novo Testamento, né? É claro que a gente pode pensar assim, mas a nova aliança não estava estabelecida, Jesus não tinha morrido, mas o próprio Cristo aqui está se interpondo diante de um juramento, entendeu? Então, depois de ele ter dito, ele mesmo é que disse, não jurareis. Não jurareis por quê? Por causa daquele contexto. Não jurareis naquele contexto, porque ele mesmo depois ele vem e jura. Estão entendendo? Então, o ponto aqui é esse. O problema não é o juramento, o problema não são os votos. O problema é a corrupção, e é isso que Jesus está trabalhando aqui para purificar. Tá certo? Então, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, um juramento lícito, sendo exigido por autoridade legal, em tais casos deve ser feito. Tá bom? Então, um juramento lícito, você não vai fazer juramento ilícito também. Quando você quiser fazê-lo, ou quando for exigido pela autoridade legal, que está falando agora mais contexto civil, em oposição aos anabatistas que não faziam, então, os batistas estão falando assim, diante da autoridade civil, você deve fazer sim, em nome de Deus, tá bom? Em nome de Deus, você deve fazer sem problema nenhum, contanto que você esteja sendo fiel. Vamos para o item 3 aqui. Todo aquele que prestará um juramento garantido pela palavra de Deus deve considerar refletidamente a gravidade de um ato tão solene e que nesse nada afirma senão o que ele saiba ser a verdade. Pois pelos juramentos precipitados, falsos e vãos, o Senhor é provocado e por eles a terra se lamenta. Então aqui ele está falando da solenidade. Então a gente deve prestar atenção que isso é uma coisa muito séria, não deve ser feito com leviandade. Então, todo aquele que prestar juramento, garantido pela palavra de Deus, juramento legítimo, ele deve considerar refletidamente o que ele vai fazer. Deve considerar cautelosamente para não falar asneira, para não ir jurando quando não se tem certeza da verdade. Porque deve se afirmar em juramentos somente a verdade, o que ele saiba ser verdade. Sob pena, é claro, de também sofrer as disciplinas e as punições do Senhor. Porque o Senhor não se agrada de votos precipitados, vãos e falsos. Por eles o Senhor é provocado e a terra lamenta, não é isso? Deixa eu ver aqui, Êxodo 20, versículo 7, vou ler mais uma vez aqui esse. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tome o nome do Senhor em vão, incluindo juramentos e votos. Não faça isso. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Porque se você não votar, ok, você não está obrigado a nada. Mas se você votar, você tem que cumprir, você é obrigado a cumprir. Deixa eu ver aqui, Levítico 19, 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 12, condenando o juramento falso em nome de Deus. Tá certo? Jeremias 4:2. Vamos ver o que tem em Jeremias aqui, 4:2. Está escrito o seguinte: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão.
Se jurares pela vida do Senhor em verdade, tem que ser um juramento verdadeiro, genuíno. Agora o próprio Jeremias, só que agora 23, vamos ver o que está no 23:10 rapidamente. 23:10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastores do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Então, no contexto, né? Deixa eu ver aqui. O contexto aqui é também de juramentos quebrados, né? Ou juramentos mal feitos. Tá certo? Então a terra sofre, a terra está cheia de iniquidades por causa disso. Jeremias 23:10. Tá certo? Pois bem, essa é a parte terceira aí de um alerta, né? Da solenidade, do cuidado de fazer juramentos. E ainda continuando nisso, nessa solenidade, para fechar a parte dos juramentos, depois tem só um parágrafo sobre votos. Né? Um juramento deve ser tomado no sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Então, o juramento também não é para ser usado como artifício, que nem os fariseus, ou como os fariseus e saduceus e os judeus da época utilizavam. Então, você, né, menino antigamente cruzava os dedos, né, juro. Então, na mente de alguns, se você cruzasse o dedo, quer dizer que você não estava de fato querendo jurar ou não tinha, não era legítimo o seu juramento. Então, artimanhas. É claro que isso é coisa de menino, mas adultos começam a querer fazer pegadinhas. Não, eu jurei pelo altar, eu não jurei por Deus. Eu jurei por causa disso, mas não por causa daquilo. Eu ia comprometer-se no juramento se você fizesse isso. Parece uma anedota lá, parece um acordo que eu vi lá no filme do Alto da Compadecida, daquele cara que ia casar, que era pobre, e ele se apaixonou por uma mulher rica lá, né? E o pai dela tem uma herança, é rico e tem uma herança muito gorda. Só que ele é muito pobre, então, quando ele vai se apresentar ao pai da menina, ele se traja de rico e ele é o João Grilo e o Chicó, né? Então ele se traja de rico e vai pedir a mão da menina em casamento. Se passa por um grande fazendeiro, mas pé rapado, diante do coronel lá, o pai da moça. E aí ele pede a mão, o coronel cede, porque ele aparentemente é um homem rico e tal. E a filha dele também consente com isso, ele chama a filha consente, quer casar com ele e tal. E aí eles começam a tratar do casamento, e o casamento precisa de uma bufunfa para a igreja, para ornamentar, para as coisas todas, né? E aí esse pé rapado que se passa por um grande fazendeiro para ir ludibriar outro, né? Ele não tem dinheiro. E aí ele e aquele mais espertinho lá bolam um plano. Eles vão pedir emprestado para o coronel uma certa quantia e com um período X para ele pagar, porque ele está de viagem, esse grande fazendeiro não tem recurso ali na hora e não sei o que, ele pode depois desfazer alguma propriedade, sei lá, e pagar. Aí eles fazem o contrato, vou te emprestar não sei quantos mil réis, certo? Para ser pago até após o casamento. E aí, qual a garantia? A garantia é tirar uma tira de couro. Bem uma coisa bem rústica mesmo do passado, né? E é claro que, poxa, olha que garantia. Se a pessoa não pagasse, estaria possível, né? Ela permitiria o cara arrancar uma tira de couro na peixeira, né? Tá bom, tira de couro. Passa o casamento, essa pessoa, esse pé rapado, não tem dinheiro para pagar, né?
E aí o coronel sabe que ele é um farsante, sabe que ele não tem dinheiro nenhum, e ele fica muito brabo, pega o cara pelos colarinhos, brabo, puxa a peixeira, e agora você vai ter que me pagar, seu bandido. Vou lhe tirar uma tira de couro, então. E aí eles ficam tentando, e principalmente o espertinho lá e a esposa dele, que são mais inteligentes, fica tentando uma saída, uma alternativa para que o cara não perca uma tira de couro, né? E aí qual a alternativa dele? O subterfúgio. O que é a ideia, né, que eu quero chegar aqui? De prestar um acordo, um juramento com sentidos dúbios ou tendo brechas ou buscando depois esquivas para não cumprir a promessa, né? Aí o amigo dele e a esposa, para livrar ele de perder uma cora né, uma tira de couro, aí eles falam assim: tá certo, você pode tirar a tira de couro dele, coronel, mas não pode tirar uma gota de sangue, porque no contrato tá que o senhor tiraria apenas uma tira de couro. E não reza no contrato que está incluso a retirada de sangue do mesmo. Aí o coronel vai e não sei o que, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso. E aí ficou brabo e suma daqui, chutou e aí ele saiu ileso porque não estava no contrato que poderia tirar sangue. Como é que você tira uma tira de couro viva da pessoa sem tirar sangue? Entendeu? Então é só uma ilustraçãozinha aqui, até né, o sentido mais humorado aqui, mas para ilustrar que da mesma forma que esse acordo encontrou-se subterfúgios, escapes para não ser cumprido, da mesma maneira os nossos acordos, os nossos juramentos, eles não devem resguardar brechas, né? Meu povo fala brechas na lei, né? Então não pode ter essas brechas, porque aí você está corrompendo, você já está com má intenção no seu juramento. Então o juramento ele deve ser claro, óbvio, nos sentidos mais diretos e objetivos das palavras, sem equívocos ou sem reserva mental para serem cumpridos honestamente, para não se banalizar esse instrumento. Ok? Isso é um juramento, né? A gente nota que a gente só falou de juramento. Ó. Juramento, não é isso? Juramento. Os 4 primeiros parágrafos aqui, ó. Juramento. Tá certo? Eles estão tratando de juramento, ó. Juramento. Ok? Mas agora, o 5º parágrafo aqui, ele vai tratar de voto. De voto. A primeira pergunta, agora me deu um nó na cabeça. O que é voto e o que é juramento? Qual a diferença de um para o outro? Então, basicamente, os princípios que envolvem a ambos, eles são os mesmos. Basicamente, o que foi falado para juramento também serve para um voto. E basicamente eles têm mais ou menos a mesma aplicabilidade, só que eles têm uma pequena diferença entre um e o outro. Certo? Ó, qual é então a diferença entre um juramento e um voto? Os votos são promessas solenes feitas ao Senhor. Os juramentos são promessas solenes feitas perante o Senhor, mas aos homens. O propósito do juramento é a confirmação entre os homens, não é isso? O propósito do voto é o compromisso para com Deus. Então, tem mais ou menos essa leve diferença, mas com as mesmas, né, princípios envolvidos, né? Mas o juramento, você faz o quê? Para uma pessoa, juro por Deus que eu estou te falando a verdade, que eu vou fazer isso. Você faz um acordo com a pessoa perante Deus, Deus como testemunha. O voto, ele é uma coisa ainda mais, vamos dizer assim, espiritual e religiosa. O voto é um direcionamento seu, um acordo, um compromisso que você se autoimpõe em relação a Deus por algo. Certo? Então, um voto não deve ser feito
a qualquer criatura, mas somente a Deus. Então, o princípio é o mesmo aqui, somente a Deus você vai votar. E é de semelhante natureza que o juramento promissório. E deve ser feito e cumprido com todo cuidado também, religioso e fidelidade. Certo? Então, os votos, ele tem essa característica. É um compromisso que você faz diretamente com Deus, mas o contexto é a mesma coisa. Você não pode usar aqui votos tolos. Tem texto na Bíblia em que você não pode usar, né, votos em vão, votos de tolos. Deixa eu buscar aqui rapidamente, voto aqui, para ver se eu acho alguns textos aqui que seria interessante. Nota também que eu já coloquei voto aqui. Nota que Jacó fez um voto, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, não é isso? Então ele faz. Jacó fez um voto. Tá certo? Então fala-se muito sobre votos, não é isso também na Bíblia. Eu vou ler só um texto aqui, acho que é em Eclesiastes, né, que fala sobre aqui, cadê? Tem muito voto. Se você buscar na Bíblia, só digita sobre voto, qualquer Bíblia que faça uma busca aí, você vai ver uma série de votos. Salmo 50, 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para o Altíssimo. Salmo 50, o Salmo de Davi. Salmo 56. Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graça. Salmo 61. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos. Que mais aqui? Vamos. Salmo 66, 13. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos. Nota que é farto aqui na expressão cultica de Israel os compromissos para com Deus, os votos, não é isso? É claro que voto pelo que é bom, pelas coisas lícitas, né? A gente vai ver até daqui a pouquinho. Provérbios. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Provérbios 7, 14. Aqui é o que eu quero chegar no ponto, né? Provérbios 20, 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo. E só refletir depois de fazer o voto. Então, o voto deve ser feito com reflexão, com cuidado. Provérbios aqui está falando que ruim é um laço, né? Só refletir depois de fazer um voto. Você tem que refletir antes. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Certo? Eclesiastes 5:4. Se fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Aí tem uma série de outros textos aqui. Tá certo? Para finalizar, você não pode fazer votos. Existem votos existem votos ilegítimos nos quais você não deve fazer. Por exemplo, aqui é uma reprimenda, né, aos votos monásticos que os papistas fazem de celibato perpétuo, pobreza professa e obediência regular. Tá certo? Então, votos monásticos, isso não é, portanto, não é bíblico, não é referendado biblicamente a obrigatoriedade. É claro, se você internamente, sem pressão, mas se você quiser se dedicar ao Senhor e fazer um voto de celibato, não é isso? Ser um celibatário, ok, é você e Deus, você pode cumprir esse voto.
Mas a questão aqui é que é voto obrigatório, monástico. Os votos quase por compulsão. As pessoas eram obrigadas. O contexto do monastério, dos clérigos, das lideranças católicas. Então isso até hoje. A pessoa o padre, ele deve fazer um voto de castidade, celibato, obrigatoriamente. Aí, isso é equivocado, porque a Bíblia não obriga as pessoas a serem celibatas. E você não pode obrigar ninguém a fazer voto também. Tem dois grandes problemas aí. Votos não é para ser obrigado as pessoas, obrigarem as pessoas a fazerem. Voto deve ser uma coisa espontânea do coração entre a pessoa e Deus. Tá certo? Então isso, em vez de ser em graus de mais elevada perfeição, não passa de laços supersticiosos e pecaminosos, nos quais nenhum cristão deve enredar-se. Ok? Então é isso. Então esse tipo de voto aí, então ele não é obrigatório, tá certo? E ele não deve nos fazer enredar por isso.